vamos entender por que nós, adventistas do sétimo dia, compreendemos que Miguel seja outro nome para Jesus. É pelo seguinte: quando nós examinamos o livro bíblico de Daniel com muita atenção, percebemos que há elementos ali que identificam Miguel com a própria pessoa do Senhor Jesus. Observe bem, vamos ali para o livro de Daniel. Vamos para o livro de Daniel, primeiramente para o capítulo 7. Em Daniel capítulo 7, versículo 13, encontramos a figura do filho do homem que vai até ao ancião de dias para receber o reino. Em Daniel capítulo 8, versículo 11, encontramos a figura do príncipe do exército, que também é chamado de príncipe dos príncipes, ali no versículo 25. Em Daniel capítulo 9, versículo 25, encontramos a figura do ungido, que é qualificado também de príncipe. Já em Daniel capítulo 10, versículos 5 e 6, o profeta Daniel descreve um ser glorioso, vestido de linho e cingido com um cinto de ouro. Essa descrição, em Daniel capítulo 10, é muito parecida com a descrição do Filho de Deus em Apocalipse capítulo 1. Basta você comparar Daniel capítulo 10, versículos 5 e 6, com Apocalipse capítulo 1, do verso 13 ao verso 16. Anote aí as referências e depois faça essa comparação por si mesmo. Em seguida, ainda aqui no relato de Daniel capítulo 10, um anjo vem até o profeta Daniel e diz que o príncipe do reino da Pérsia tinha feito resistência a ele por 21 dias, o mesmo tempo durante o qual Daniel tinha estado a jejuar em favor de seu povo. Veja lá, nos versículos 2 e 3. O anjo diz ainda que ele só obteve vitória sobre os reis da Pérsia após um dos primeiros príncipes, que é Miguel, ter vindo em seu auxílio. Depois, esse mesmo anjo declara a Daniel que ninguém estava ao seu lado contra os príncipes dos persas e da Grécia, a não ser Miguel, que o anjo chama de vosso príncipe, falando com o profeta Daniel. Por fim, em Daniel capítulo 12, é dito que no tempo do fim vai se levantar Miguel, chamado de o grande príncipe, o defensor dos filhos do povo de Daniel. Em seguida, Daniel descreve novamente um homem vestido de linho que ele viu sobre as águas do rio, além de outros dois seres sobrenaturais em pé, cada um em cada margem do rio. Fica evidente que Miguel, chamado explicitamente de grande príncipe, de vosso príncipe e de defensor dos filhos do povo de Daniel, é o príncipe do exército e o príncipe dos príncipes do capítulo 8, sendo também aquele ser glorioso que Daniel viu no começo do capítulo 10 e novamente sobre as águas do rio no capítulo 12. Ora, esse ser glorioso é o Senhor Jesus. Foi Jesus quem apareceu para Daniel em seu estado pré-encarnado. Ele é o príncipe do exército do Senhor, a quem o anjo tinha explicitamente chamado de Miguel, vosso príncipe. O relato bíblico nos diz que antes da tomada de Jericó, um ser misterioso, identificado como o príncipe do exército do Senhor, apareceu a Josué. Esse não era um mero anjo, pois quando se apresentou como príncipe do exército do Senhor, o que Josué fez? Ele se prostrou com o rosto em terra e o adorou. Isso está em Josué, capítulo 5, do verso 13 ao verso 15. Ora, em Apocalipse, capítulo 19, versículo 10, quando João se ajoelhou para adorar o anjo que o acompanhava, foi imediatamente impedido pelo próprio anjo, que se identificou como conservo dele e dos demais profetas e o instou a adorar exclusivamente a Deus, somente a Deus.
Diferentemente, o príncipe do exército do Senhor determinou a Josué que tirasse as sandálias dos pés, dizendo que o lugar em que ele estava era a Terra Santa, o mesmo que tinha sido ordenado por Deus a Moisés junto à sarça ardente, quando ele se revelou como grande eu sou. Anote os textos aí e faça a comparação por si mesmo. Compare Êxodo capítulo 3, do verso 1 ao verso 6, com Josué capítulo 5, do verso 13 ao verso 15. Uma vez que o Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 18, nos ensina que ninguém jamais viu a Deus o Pai, e que foi o Deus unigênito que está no seio do Pai quem o revelou, temos de concluir que o príncipe do exército do Senhor que apareceu a Josué só pode ser o Senhor Jesus Cristo, o Filho eterno de Deus, aquele que é um com o Pai e compartilha da natureza divina. Mas em Daniel, o príncipe de seu povo, chamado também de o grande príncipe e defensor dos filhos do seu povo, é Miguel. Ele é o príncipe do exército do Senhor. É ele quem lidera os anjos contra o diabo e os anjos rebeldes em Apocalipse capítulo 12, versos 7 e 8. Isso nos leva à conclusão inevitável de que Miguel não pode ser outra pessoa senão o próprio Senhor Jesus Cristo. O que leva muitos de nossos irmãos evangélicos a rejeitarem essa identificação é o receio de que, de alguma maneira, isso diminua a pessoa de Cristo, rebaixando a categoria de mero anjo. Bem, em certo sentido, Jesus é sim um anjo, mas não um anjo qualquer. Jesus é um anjo apenas no sentido de que a palavra hebraica e a palavra grega para anjo significam mensageiro. Ora, Jesus é o eterno mensageiro do Pai. Somente Ele pode revelar o Pai plenamente. Nas Escrituras, Jesus é identificado como o anjo do Senhor, aquele que acompanhou o povo de Israel em sua peregrinação no deserto. Foi o anjo do Senhor quem declarou que Ele mesmo era o Eu Sou. Mas isso não significa que Jesus seja um ser criado. Jesus não é mera criatura. Ele compartilha com o Pai a natureza divina, sendo designado nas Escrituras de Verbo eterno de Deus. Tudo isso que acabo de dizer é confirmado pela constatação de que em Judas, versículo 9, aqui bem perto do Apocalipse, Miguel é claramente chamado de arcanjo, termo que perfeitamente pode ser entendido e traduzido como chefe dos anjos. Por sua vez, na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 16, o apóstolo Paulo afirma que o próprio Senhor, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá do céu. Considerando que nesse texto a palavra de ordem é do próprio Senhor e que a trombeta tocada é a trombeta de Deus, é de se esperar que a voz do arcanjo também seja a voz do próprio Cristo, como chefe maior de todos os anjos. E, de fato, em Jeremias, capítulo 25, versículo 30, é dito que o Senhor lá do alto rugirá e de sua santa morada fará ouvir a sua voz. Além disso, no próprio Evangelho de João, no capítulo 5, versículo 25, Jesus declara: em verdade vos digo, que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Irmãos, por essas razões, nós temos entendido que Miguel não é um anjo qualquer. Ele sequer é um anjo no sentido de uma criatura que serve a Deus. Miguel é outro nome do próprio Senhor Jesus. Cristo é chamado nas Escrituras por muitos nomes, e Miguel é
apenas mais um deles. Miguel significa uma pergunta. Quem é como Deus? Cristo usa esse título quando está em confronto direto com o Satanás, aquele que almejou a posição do Altíssimo. Ao usar esse título, Miguel, quem é como Deus, é como se Cristo lembrasse a Satanás: eu sim sou como Deus, você não.